mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de estar na casa dele, na presença dele, e saber que na presença dele há tudo de alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou aqui trazer uma rápida palavra. Glória a Jesus. O livro de Mateus. Livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 11. Glória a Deus. Capítulo de número 11, a partir do versículo de número 20, que diz assim: Então começou ele a lançar em rosto a cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios, que não se haviam arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em ti e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido, com panos de saco, grosseiros e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Glória a Deus. Está aí uma palavra do Mestre Jesus Cristo, a qual ele escrevendo os seus feitos que ele estava fazendo ali no meio do seu povo, né? E muitos ali viram os milagres, viram os prodígios, viram o que ele fazia. Que quando Jesus pregava, ele pregava, mostrava o que ele fazia no meio do seu povo. E ele ali, essa palavra, falando isto, sobre as cidades que viram ele fazer todos esses milagres. Todos esses milagres, todos esses prodígios que ele fazia. E ele diz assim: vai ter menos rigor para os de Sodomos do que para Cafarnaum. E Cafarnaum, eles viram tudo que Jesus ele fez. E Sodoma, você vê só que os da cidade de Sodoma eram uns pessoal pecaminoso daqueles que até o pecado deles era tão, como dizer, eles fediam tanto como carniça que chegou até as narinas do próprio Deus. Fedia tanto. E ele ressalta, porque eles não viram os milagres e os prodígios que os de Cafarnaum viram. E ele disse que vai ter menos rigor para eles. E ele tem uma passagem bíblica aí que ele diz que vai ter
essas cidades que tudo isto, que não viram os milagres que ele fez, que eles queriam ter visto, mas não viram. E muitos ali, a qual viram ele ressuscitar morto, curar tantas pessoas, multiplicar os pães. E muitos milagres foi feito por próprio Jesus Cristo. E assim ele, falando tudo aquilo, ele diz que vai ter menos rigor para eles do que para essa geração má e perversa. O evangelista Silvano aqui falando sobre o carnaval, aonde muitos estão, como diz, satisfazendo o desejo da carne. Muitos estão ali satisfazendo os seus desejos carnais, mas a vontade do Espírito são poucos que buscam. Por isso que o próprio Jesus disse que primeiramente nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Jesus. E ele disse mais que aquele que faz a vontade do Pai e aquele que obedece os seus mandamentos, como diz a Santas Sagradas Escrituras, ele diz que ele e o Pai dele desceriam e fazeria morada dentro de cada um de nós. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ressalta de quê? Que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Jesus ali, ele fez muitas coisas, muitos milagres, que até o apóstolo João, ele vai escrever que os milagres, o tempo que Jesus passou sobre a face da terra, no seu ministério, que se ele fosse colocar todos os feitos que Jesus fez, ele diz que nenhuma biblioteca caberia de livro dos milagres que Jesus fez. Glória a Jesus. E quando Jesus fazia tudo isso, ele mostrava, ele pregava, e por isso que os fariseus tinham raiva de Jesus, porque ele, apesar de ele pregar, ele mostrava o que ele fazia. Se ele pregava amor, porque ele tinha amor para dar. Glória a Jesus. Se ele pregava milagre, porque ele fazia, porque ele mesmo disse que as obras que ele fazia, ele não fazia dele mesmo, era o Pai que estava nele que fazia todas as obras. Glória a Jesus. Por isso que ele previa assim: buscais as coisas que são de cima, não as que são da terra, porque muitos procuram buscar os seus próprios interesses, os seus próprios deleites, de fazer a vontade da carne dele, da vontade do que ele deseja, almeja, mas a vontade de Cristo é poucos. O apóstolo Paulo ressalta de que nós poderemos ter a mente de Cristo. Glória a Deus. A mente de Cristo. Porque no dia, irmão, do juízo, no dia daquele tão grande dia, para que nós não podemos entrar em condenação. Porque Jesus mesmo disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. É palavra, irmão, pesada é. Ele ressaltou de que sobre as 10 virgens, 5 era
que buscavam o reino, e 5 não buscavam, mas estavam dentro da igreja. Aí o apóstolo Mateus, ele diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Glória a Deus. E por isso que ele diz que por isso que o apóstolo João diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por isso que nós podemos estar aqui para adorar Ele em espírito e em verdade, porque só Ele é o único Deus entre os homens, o mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. E Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Aí o apóstolo João vai dizer, olha o que ele diz para a sua igreja: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado junto ao Pai para interceder por nós. Mas a receita que ele diz é que nós não pequemos. Mas ele vai ressaltar de quê? De que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Por isso que ele diz, nós temos um advogado junto ao Pai para interceder por nós. Glória a Deus. Nosso irmão Diego aqui falando sobre a pedrinha branca, a qual todos que vão chegar lá, eles vão receber esta pedrinha branca, e nesta pedrinha branca está escrito o seu novo nome, e só vai receber aquele que passar, entrar pela porta, porque Jesus disse que Ele é a porta. Glória a Deus. Ele diz que aquele que entra por ele entrará, ele sairá e ele vai achar a pastagem. Glória a Jesus. Mas muitas vezes, irmão, a gente está dentro da igreja e Jesus está aí batendo na porta para entrar, que ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei nele e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia. Jesus disse, glória a Deus. No livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 3, o verso de número 11, louvado seja o nome de Jesus, e ele diz que nós devemos que guardar. Ele diz, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. E muitos irmãos estão perdendo a coroa, estão perdendo a essência de adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus, para que nós não podemos entrar em condenação, para que naquele dia Ele não possa dizer conosco, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É muito duro, irmão. A pessoa passa 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro da igreja e vir só por vir, porque não tem outro canto para ir. Mas aqui é o verdade, aqui é a casa, onde ele diz que a casa do Pai é casa de oração. E muitos estão fazendo corris. E muitos estão deixando de vir à casa do Senhor para adorar. Salomão disse que nós, quando entrar na casa do Senhor, nós temos que guardar o pé. Interessante isso, né? Guardar o pé, né? Ele disse, eu vou guardar o pé, o novo convertido. Isso assim, eu vou deixar o meu pé lá fora. Aí depois que a pessoa vai entender o que é guardar o pé, não é?
é apenas entrar na casa do Senhor e adorar Ele em espírito e em verdade. Como o apóstolo Paulo diz que nós podemos dar o nosso corpo vivo, o culto racional ao Todo-Poderoso. Glória a Jesus. E nós poderemos fazer isto, irmão. Deixar, como diz, as preocupações de lado, tudo de lado, e só apenas fechar os olhos e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Para que o seu sacrifício lá na cruz do Calvário não seja em vão. Não seja em vão. Aleluia. Que nós possamos guardar essas palavras, como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E muitos estão aí fazendo a vontade da sua carne, como disse o nosso evangelista Silvano. Quando passar tudo isto, você vai ver. Pode ligar lá na televisão, no jornal, e você vai ver. Notícia por mais notícia. Por isso que o profeta Amós, ele escrevendo, ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor, teu Deus. Será que estão, irmão, pronto, preparado? Eles se prepararam para o carnaval, mas não se prepararam para Cristo. Por isso que Jesus disse que, quando ele diz aquela parábola do rico, ele diz: louco, se hoje eu pedirei a tua alma, para quem será? Para quem? E ele mais reforça que nós não poderemos servir a dois senhores. Aleluia. Porque há de agradar um e aborrecer o outro. Mas eu quero só servir a Cristo, que é o único mediador entre os homens. Ele foi o único que foi enviado na terra para resgatar a sua igreja, que estava perdida. Estava sendo como ovelhas que sem ter um pastor. Mas ele fez sumo sacerdote por nós. Ele pegou todas as nossas enfermidades e pecados e levou sobre si, irmão, que não seja em vão, também para nós. Para nós. Porque você já pensou? Se um dia chegará, esse dia para nós chegará, como ele disse que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E a terra vai dar conta dos seus corpos, tanto a terra quanto o mar vai dar conta dos corpos. E todos vão comparecer lá, pelo meio das suas obras, que seja boa ou que seja mal, mas todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E eu quero estar naquele meio, que diz assim, ó: venha bendito de meu Pai, entra para o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor. Por quê? Com poucos os fosses fiéis, e no mundo eu te colocarei. Glória a Jesus. E tome essa pedrinha branca. Aqui está o teu novo nome escrito. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, irmão, que eu me alegro de estar sempre na presença do Senhor. Quando eu não venho na casa do Senhor, eu fico assim, uma pessoa vazio. Porque eu pego naquele salmo: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Nós temos que se alegrar com isso. Glória a Deus. E para
este povo que estão aí afora, que nós possamos colocar a nossa boca no copo, como foi lido aqui na leitura oficial. Talvez ainda haja esperança para eles. Glória a Deus. Que nós possamos fazer a nossa parte de buscar o Senhor, como disse o profeta Isaías, enquanto se pode achar. Glória a Deus. E como diz também o profeta Oséias, nós temos que prosseguir a conhecer o Senhor. Glória a Deus. O apóstolo João vai reforçando, diz assim, que tudo que está escrito no livro foi a respeito de Cristo. E muitos estão perecendo porque faltou o conhecimento, ou falta o conhecimento ainda. Mas o apóstolo Paulo diz que ainda há um véu no seu coração deste povo. E esse véu só vai ser rasgado quando a luz do Evangelho entrar no coração. Por isso que ele diz que lá no seu livro de Coríntios, ele diz que os deuses desses séculos cegou o entendimento. Agora ele diz, irmão, uma palavra forte, dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre a vida deles. Glória a Deus. Por isso que nós possamos sempre estar com Cristo, buscando a Ele e sabendo que Ele é o único Deus verdadeiro que vai levar a sua igreja para o céu. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. E eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que me chamou a atenção foi um pastor, né? Ele orando para que no carnaval. Eu vi. Sério, hoje. Orando para que a parceria bem sucedida. O sangue de Jesus. Assim mesmo. Ele é Amém. Glória a Deus. Nossa. Fica perto de risada. Bia que diz que antes ele começa a brincar com esses tesourinhos azul, esses tesourinhos tá bom. Começa a brincar com um gato e fica. Meu tesourinho, esse tesourinho que eu fico. Aí ele vai, derruba o besouro e começa a brincar, igual o gato. Ele fica dentro. É demais. Viu a cara dele? Vamos olhar, olha o besourinho. Eita Jesus, amém, meu irmão. Deus abençoe a todos. Graças a Deus, nós não trabalhamos, né? O resto agora a gente vai para casa descansar. Descansar a cabeça, né, mulher? Descansar a cabeça, que amanhã tem de novo para a glória de Deus. Trabalho não falta não, meu irmão. Eu passo o dia todo agarrado lá trabalhando. A glória de Deus é muito digna. Sabe por quê? Porque muitos não podem se levantar, né? Na cama do hospital, paraplégico, enfim. Estamos aqui de pé, que até que o Senhor nos ajudou. Amém? Terça-feira estamos aqui com o curso de doutrina, né? Quarta-feira, sem oração. Fechando o dia, bota lá no grupo, beleza? Em nome de Jesus, e vai dar tudo certo. Pronto. E domingo é culto? Com as irmãs, domingo. Arrumaram um pregador, um cantor. Arrumaram já alguém para pregar? Está vendo? Pregador? Vai ser bem Raquel. Quem vai cantar vai ser bem irmã, né? Amém? Fique de pé, irmão. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos terminar o trabalho. Olha o microfone. Tá ligado? Os senhores falando aí, tá com mensagem. Não. Pela caridade, você não consegue no seu canal, eu lhe processo. Qual a autorização dele? Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai misericordioso, eu quero te agradecer, Senhor, junto com o teu povo, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu.
por esse trabalho realizado, por tudo pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor nos conduz agora aos nossos lares, nos concede o restante noite abençoada na Tua presença. Repreende, meu Deus, todo o mal, toda enfermidade, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, lançou contra cada um de nós, que é a problema, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, nos proteja, nos encoraje, nos dá força para seguirmos em frente, Pai, nesta caminhada. Toma a direção de nossas vidas, fica conosco. É isso que nós te pedimos e também te agradecemos agora e para que o Senhor diga amém. E o povo de Deus anda em união, comunhão e evangelização. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja do Senhor agora e sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Uma boa noite.